A paz de Cristo a todos, que o Espírito Santo de Deus possa entrar em cada lar nesse momento, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Boa noite a todos. Boa noite, Edilson. Boa noite, Paulo. Mais uma vez, nós estamos juntos com você. Hoje, eu falo assim, todas as lives, a gente prepara um tema e hoje, bem hoje no domingo, essa live vem falar da família, do diálogo da família. E também, essa semana, desde domingo, estamos comemorando a Semana Nacional das Famílias. O Adriano iniciou essa música, o filho dele também vai estar fazendo a finalização, então a família está junto. Eu estou aqui, minha esposa está na casa da mãe dela, acompanhando a mãe dela hoje lá, né? A profissional que vai estar falando com você, ela está lá também hoje, aposto com você que a família, o esposo, está tudo lá torcendo por ela, o Edilson. O Grupo Gafta é isso, em família. Tem vários fatores que faz as famílias se perder nos vícios. Qual é? Eu não sei. Eu não sei qual que é. Pode ser no diálogo, pode ser nas frustrações, pode ser a pessoa ficou muito com dinheiro no bolso, esqueceu da misericórdia de Deus. Eu não sei. Nós não temos a varinha mágica. Mas o Grupo Gafta tem um privilégio de cada domingo ter uma profissional com tema para ajudar você. Então, você que está acompanhando essa live já há bastante
tempo aí, todos os domingos. Você já sabe da nossa dinâmica. Mas você que está entrando agora, né? Ficou sabendo desse grupo, que vai estar entrando até no final Se ficar 2 minutos, passou lá, visualizou e saiu, ficou a mensagem. A semente foi lançada. Às vezes, nós vamos colher essa semente daqui 2 anos, 3 anos, não sei. As lives estão alcançando 3 mil pessoas, 3 mil visualizações. 1.500, 1.500, 200, não importa. Importa que ela está sendo lançada para você ter uma qualidade de vida. Então, o Grupo Gafta é isso. A gente está aprendendo a cada domingo. Todos os domingos, a gente tem a palavra do Senhor, a gente tem o profissional, temos um depoimento. Eu não sei, você está aí, né? Veio na live por causa de um amigo te convidou, a profissional te convidou, o depoimento que a pessoa vai te falar, ele falou, a pessoa, né? Eu vou acompanhar a live que o rapaz vai tocar, ou vai dar um depoimento. Não sei. A mensagem está sendo lançada. Então, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Todos, encontro do Grupo Gafta, a gente lê a palavra do Senhor. O Edilson vai estar lendo a palavra. Eu espero que a palavra de Deus possa tocar profundamente em você. Amém? Amém. Você, Edilson? Mais uma vez, boa noite a todos aí que estão nos acompanhando aí nessa live, né, no Grupo Gafta Online. Muita alegria, né? Já até perdemos contas de quantas lives, né, Paulo? Mais de 30, eu acho. Mas é um prazer estarmos aqui, né? E partilhar a palavra do Senhor, né? A palavra que nós vamos meditar hoje está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo do 39 ao 56, né? E começa assim, né? Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas à montanha, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria e a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem essa honra de vir a mãe do meu Senhor me visitar? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que crestes, pois hão de se cumprir todas as coisas da parte do Senhor. E Maria disse: Minha alma glorifica ao Senhor. O meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo o nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. E Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho que nós pegamos aqui hoje, né, para meditar, vem falar de quando a mãe de Jesus foi visitar a sua prima Isabel. Isabel, né, já era uma mulher de idade, Isabel sempre sonhava em ter um filho, mas ela era tida como estéril. Mas o Senhor enviou para ela o João Batista, né, que foi o precursor, aquele que veio antes de Jesus. E Maria, né, quando ela recebeu a visita do anjo Gabriel, dizendo que ela seria a mãe de Jesus, a mãe do Salvador, a mãe do Emanuel, a mãe do Deus conosco,
e ela já sabia que a sua prima Isabel estava grávida. Mas mesmo assim, ela fez questão de ir, né, até uma cidade de Judá nas montanhas. Imagina só, Pedro. Paulo, tô até trocando seu nome, Paulo. É os apóstolos. Pedro e Paulo é os apóstolos, né? Imagina só, naquela época, né, Maria, ela foi visitar Isabel. Naquela época tinha carro, Paulo? Tinha nada. Tinha ônibus? Tinha nada. Tinha Uber? Tinha nada. Nem bicicleta tinha, né, Paulo? Tinha que andar muito. Ia andar muito. Então, Maria já estava grávida, né? A mãe de Jesus já estava grávida e foi visitar Isabel. Mas ela foi apenas para visitar Isabel? Não, ela foi para cuidar de Isabel. Ficou 3 meses, né? 3 meses cuidando de Isabel, porque Isabel era uma pessoa de idade, né? E precisava de cuidados. E Maria, né, a mãe de Jesus, ela sabendo que seria a mãe do Salvador, ela poderia ficar, eu sou a mãe de Jesus aqui, ó, né? O Espírito Santo veio na minha casa. Claro que Maria não fez isso, né? Mas vamos imaginar. O Espírito Santo veio aqui, o anjo Gabriel veio, né? E eu fiquei grávida, e agora eu vou ficar em repouso. Não. Maria, ela nos deu um exemplo, ela se colocou a serviço. Maria se colocou à disposição. E quando ela chega naquela casa, né, para vocês verem como que é obra do Espírito Santo, João Batista, que estava no ventre de Isabel, ele pulou de alegria, estremeceu o ventre de Isabel. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e disse: bendita és tu entre as mulheres, porque tu crestes. Maria creu no Espírito Santo, creu em Deus. E qual foi a resposta de Maria, Paulo? Ela louvou ao Senhor. Ela exaltou ao Senhor. Isabel, ela elogiou Maria. Mas Maria pegou os elogios e remeteu a quem? A Deus. Ela exaltou a Deus. Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Esse é o exemplo de humildade, né, da mãe de Jesus. Mesmo ela sabendo, né, que ela seria a mãe do Salvador, mas mesmo ela sabendo que poderia passar por todas as dificuldades, Maria foi humilde e exaltou ao Senhor. É o exemplo de vida, de humildade para cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bom. Vocês que estão nos acompanhando, devem falar assim, mas o Edilson está lá na quinta-feira fazendo um trabalho, junto com o Paulo, todo domingo ele está aqui. O Edilson é fruto do Grupo Gávita também. Um dia o pai dele precisou de ajuda, ele participou, a semente foi boa e hoje ele ajuda em outros trabalhos. Você que está acompanhando também, aí, você pode ser fruto desse trabalho, desde que você acredite. Você que está passando por um momento difícil, está tentando sair dos vícios, tentando sair desse caminho escuro, basta você acreditar. Nós, do Grupo Gávita, estamos incentivando as famílias a ter um olhar diferente. Não vai pensar que nós não temos problemas. Nós temos muitos problemas. Mas a gente está em busca de nova vida. O Edilson é fruto. 7 anos atrás, precisou do Grupo Gávita, ele participou, o pai dele participou, hoje ele faz parte de uma pastoral da sobriedade. E aí, todas as lives, ele está comigo na parte técnica. Olha que bênção. Eu não esperava isso 7 anos atrás. Vou ajudar o pai dele, mas não sabia que o Edilson ia ser tão útil nessa crise. Olha que sabedoria. E eu confio em você também, eu acredito em você. Você que está saindo, está buscando uma nova vida. Eu não quero mais ir para a chácara. Eu não quero viver essa vida dentro de uma comunidade. Vem com nós, irmãos. Vem buscar uma nova vida. As profissionais que estão aí vai falar agora, elas também têm os desafios delas. Elas foram lá, estudaram, fizeram a faculdade, hoje estão ajudando as famílias. E elas também precisam de ajuda. Não vai pensar que elas também não é só bem Maria, tá legal. Não, elas têm a dificuldade dela também. Esse é o trabalho do Grupo Gávita. Você que está acompanhando a gente, vai estar passando de vez em quando aí um informativo. Nós temos um trabalho de prevenção. É fácil manter esse trabalho de prevenção? Não é fácil, mas é possível. É possível a gente pagar para as professoras, desde que todo mundo ajuda um pouquinho.
Então, essa vaquinha, a gente está, desde quando começou a pandemia, a gente está distribuindo, várias pessoas estão nos ajudando. Então, se você, antes de ajudar, entra nesse site e conheça o nosso trabalho. É uma vaquinha que está ajudando a pagar os professores. Mas entra lá no Facebook, no Instagram, conhece o nosso trabalho, aí você, Deus tocar no seu coração, divulga para outras pessoas. Que quem sabe a gente pode ter mais projetos de balé aqui no Grande ABC. Hoje nós temos em Diadema, mas nosso sonho é ter em vários lugares. Mas precisa de verbas. Se você ajudar com R$10, com 15, com 20, eu acredito nesse pouco. Meus irmãos, nesse momento agora, a gente vai estar convidando a Kátia e a Priscila. A Kátia vai estar apresentando a Priscila. E eu gostaria, Kátia, que você, né, se apresentasse e falasse dessa profissional tão querida pelo Grupo GAFTA. Mais de 6 anos que ela vem nos ajudando. É com você, Kátia. Boa noite, Paulo. Né, hoje eu estou longe do Paulo, né? Estou um pouquinho longe dele, estou na casa da minha mãe aqui, no Campo Limpo. Priscila, boa noite, muito bem-vinda no Grupo GAFTA mais uma vez. Tá? A gente quer agradecer realmente o seu sim, né? Por partilhar um pouquinho hoje o seu conhecimento com a gente. Tá? Se apresenta aí um pouquinho e aí a gente deslancha o tema de hoje, para a gente bater um papo. Tá bom, pode deixar. Então, vamos lá. Boa noite, Grupo GAFTA, né? Boa noite a todo mundo que está assistindo. Então, realmente, eu conheço o GAFTA até um pouquinho antes de eu me formar, né? E sempre que eu posso, estou colaborando, conheço o trabalho, indico para muitas pessoas. Então, quando tem um convite, eu me participo mesmo, né? A gente estuda e vem aqui contribuir um pouquinho com o que a gente sabe e aprender também, né? Então, eu sou psicóloga clínica, atendo criança, adolescente e adulto. Tenho um consultório no centro de Diadema e um em São Bernardo. No momento, por causa da pandemia, né, a gente está atendendo online e retornando aos poucos com os casos no presencial. Sou psicóloga escolar também, então faço trabalho de supervisão em escola, orientação, trabalho muito com família, com criança, né, que a criança a gente acaba atendendo a família toda. Estou me especializando agora em psicologia perinatal, que é uma psicologia que cuida da família desde que eu quero ter um bebê, desde que eu idealizo, até quando o bebê está no concreto, né? E aí o que a gente faz ali? A gente aprende a ser mãe, aprende a ser pai. Então, hoje esse tema em relação à orientação. Sim, a gente trabalha com essa orientação, né? Com todas as nossas idealizações desde criança, quando a gente constitui lá na brincadeira se eu vou ter quantos filhos, como que vai ser minha família, depois como que é a frustração de que a família não tem o ideal e tem o real, então nem sempre vai ser do jeito que a gente imaginou, o filho não é um bonequinho que a gente modela, e aí por aí vai, né? E aí estou à disposição aí para quem quiser procurar, tirar dúvida, e hoje a gente vai falar um pouquinho da importância do diálogo nas relações familiares. E esse tema, né, Priscila, ele é maravilhoso, né? Ele até vem em conjunto um pouquinho com a palavra que o Edilson falou, né, no dia de hoje, né? A leitura Sim. da palavra. Porque, às vezes, assim, né, essa importância do diálogo nas relações familiares. E a gente observa que o Grupo GAFTA, né, as famílias do Grupo GAFTA, em geral, elas estão com essa sede realmente de buscar um conhecimento maior para poder abrir esse leque e ter mais diálogo em casa, né? Então, esse tema, realmente, eu acho que ele vai contribuir no dia de hoje para mim, para você e para muitas famílias aí que estão precisando ouvir e adquirir esse conhecimento e como ter esse diálogo realmente em casa. Isso mesmo. Quando a gente estuda, né, a gente acaba aprendendo muito mais, né? Quando a gente vai falar, a gente aprende mais do que a gente imagina. Então, vamos aprender aí juntos, né? Certo? Então, eu vou começando e você me para quando precisar falar alguma coisa, tá bom? Isso, só lembrando o pessoal de casa, né, que tiver alguma dúvida, que quiser fazer alguma pergunta, vocês ficam à vontade, tá? Pode deixar aí nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida,
na medida do possível, que a Priscila conseguir responder, ela responde, né, Priscila? Tá bom? Então, vocês ficam à vontade. E assim, se a live é boa para mim, se é boa para você, compartilha, né? Compartilha que as pessoas contribuem, porque isso daí é realmente querer fazer o bem, né? Priscila, fica à vontade, tá? Ah, pode deixar. Isso mesmo. As perguntas podem enviar. O que a gente souber, a gente responde. O que a gente não souber, a gente procura e depois chama no privado e responde também. Tá bom? Vamos lá. Pode mudar para o primeiro slide aí. Vamos. Então, a gente vai começar refletindo. Então, toda a formação a gente precisa refletir. Não é um conhecimento pronto que a gente joga e é isso e essa é a verdade. Então, vamos refletir juntos. Então, imaginem aí um mundo onde as pessoas se entendem, conversam, compreendem umas às outras. Vamos imaginar. Onde as diferenças são vistas sem desconfiança. Onde as diferenças são valorizadas. Vejo semelhanças, somos iguais às nossas diferenças, individualidade. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, como a gente imagina, né, o nosso ideal. A gente reclama muito, o outro não me entende, as pessoas não me entendem, muito ruído de comunicação. Hoje, com a internet, a gente imagina que a gente está mais conectado e mais para frente a gente vai falar, e acaba que se você não usar direito essa ferramenta, acaba indo para o outro lado, desconectando. E aí, a gente imagina, já pensou um mundo onde não tem conflito? Onde as pessoas vão conversar, se eu tenho um problema com você, eu vou lá e pergunto o que está acontecendo. Se você falou alguma coisa para mim que eu não entendi direito, que me magoou, eu vou lá e pergunto, olha, qual a intenção que você me disse isso e a gente se entendesse, né? Primeira coisa que a gente precisaria ter para ter esse mundo seria compreender as diferenças, né? Nós ainda estamos num mundo que o diferente é o errado. Se a pessoa pensa como eu, ok, tá certo. Se a pessoa pensa, tem um gosto diferente do meu, tá errado, né? E aí vem a questão da intolerância, a questão de não saber aceitar o outro conforme ele pensa e dialogar em relação a isso. Seria uma das possibilidades. E ainda bem que nós somos diferentes, porque essa é a graça do ser humano, né? Cada pessoa é indivíduo, por isso que a gente se torna igual. A gente quer ser tão diferente, né? E acaba se tornando igual, porque nós temos diferenças. E isso é o bom, isso que nos torna indivíduos, nos torna humanos. Isso é o legal. Pode passar. A todo momento a gente quer mudança, né? Então a gente quer que o nosso companheiro mude, porque eu não gosto daquele comportamento que ele tem. Eu quero que meu filho mude, a minha filha, né? No meu emprego, os meus colegas de trabalho, o meu amigo. Mas a gente pensa sempre na mudança vindo do outro, né? Na psicologia a gente fala muito que as pessoas elas só mudam se elas quiserem, se elas perceberem que aquilo está atrapalhando no desenvolvimento da vida dela. Então, eu nunca mudo o outro. Eu posso mudar o meu comportamento, mudar o meu modo de ver, e o outro vai perceber em consequência disso, né? E aí, a mudança, eu sempre quero do governo. Então, é problema do governo, problema do prefeito, o problema do meu marido, da minha esposa, do meu filho, né? E a gente não vê que começa pela gente, né? Que começa pelo micro. Então, coloca aqui, ó, mas o mundo muda a partir de pequenas ações. Então, para eu ter uma cidade, uma família organizada, eu preciso começar com a organização, né? O diálogo, a comunicação também é a minha ação, como eu ajo, como eu faço, né? E depois eu vou cobrar da minha família, aí eu vou cobrar do meu município, eu vou cobrar lá do estado, e aí por diante. Só que nós pensamos que a mudança acontece do macro. Então, ali, a mudança sempre acontece do micro. Eu quero mudança, eu sou a primeira pessoa a mudar. Se não tá legal para mim, eu preciso ver o que não me cabe ali, o que eu posso mudar para melhorar e o que eu posso contribuir comigo e com o outro. E a vida começa pela comunicação. Então, o nosso corpo é comunicação.
Começa pelos sentidos, então tato, olfato, visão. Ele manda uma comunicação para os neurônios do meu corpo, que nós temos neurônios no corpo inteiro, manda para o cérebro, e aí eu tenho aí meu corpo está vivo, né? O meu coração funciona, o meu pulmão, o meu cérebro. Então, a vida é comunicação. E quando a gente sente que não está andando, que a gente não está se transformando, e a gente percebe que é a comunicação que falta, é a vida. Cadê a nossa pulsão de vida, o nosso desejo de vida, de mudança, de transformar, né? Pode passar. Mais um aí. E com isso a gente se pergunta, que tipo de comunicação precisamos para criar o mundo que queremos? Então, que tipo de comunicação de vida eu quero para minha família? Né? O que eu posso fazer para eu mudar? Eu preciso esperar o meu marido ir lá fazer alguma coisa que eu quero, ou entender que eu quero alguma coisa? Eu preciso esperar meu filho fazer alguma pergunta para eu poder conversar com ele, se eu percebo que ele está me trazendo um tema, uma demanda. Eu preciso esperar para ele chegar para mim, né? E depois falar assim, você não falou nada comigo, né? Os filhos, muitas vezes, falam através de gestos. Então, se meu filho está mais no quarto, está mais na rede social, se meu filho ele não conversa muito, ou como são os amigos do meu filho, o que ele gosta de música, tudo isso vai mostrando para mim uma comunicação, a comunicação não verbal, né? E aí eu parto do pressuposto do que eu faço. Será que eu vou lá e sento e chamo ele para assistir um filme comigo, né? Entro no mundo dele? Não sei, né? É para a gente se pensar? Pode passar. E aí eu começo explicando, antes de chegar nos temas mais polêmicos, que é na família, né? O que é a comunicação. Então, lá no dicionário, né, na síntese da palavra, é uma origem latina, comunicare, e significa tornar comum, partilhar, repartir, associar, trocar opiniões. Então, eu troco opiniões, eu não coloco a minha opinião. O grande problema da família e da sociedade é a gente impor uma opinião. Se a minha opinião é essa e pronto, acabou. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. A síndrome da Gabriela. E aí a gente percebe que isso não funciona, que as pessoas elas vão se construindo, se constituindo, né? E ali o comunicar é a forma de transmitir ideias e todo tipo de informações. É falar, é escrever, é também estabelecer uma ligação de compreensão entre quem fala e quem escuta, entre duas ou mais pessoas. Então, o que acontece? Para ter comunicação, eu preciso ter um que fala, um que está emitindo a informação, e um que escuta, um que recebe a informação. Quem é mais importante? Os dois. Por quê? Porque se eu estou falando aqui, mas eu não tenho ninguém que ouve aí, vai haver comunicação? Não vai haver. Então, não tem propósito para eu vir aqui falar e não tiver ninguém assistindo. Né? E se a gente partir ainda do pressuposto de que a pessoa que está ouvindo vai assimilar as informações que eu estou trazendo, que podem ser novas ou podem ressignificar as informações que elas já têm, elas são mais importantes do que eu estou trazendo aqui. Né? Então, precisa ter essas duas pessoas ou mais, e não ser uma imposição, mas assim, um diálogo, um fala e o outro vai escutar. Né? Como é difícil a gente escutar. Né? Às vezes, para a psicologia, o pessoal que tem mais resistência fala, mas você só vai lá para conversar, ela só vai ouvir. Né? Mas quantas vezes a gente tem oportunidade, não é só isso, mas quantas vezes a gente tem oportunidade de falar sem ser interrompido, das pessoas ouvirem a gente. Né? É muito complicado. Então, pode falar. E essa comunicação realmente ela é tão necessária, né, dentro do núcleo familiar, porque às vezes a gente observa que a família, quando ela vai ter esse contato, né, de comunicação, né, começar esse diálogo, às vezes há conflitos, porque aí vem muito o pré-julgamento, né, o julgar, e aí acaba impondo.
e é onde que há resistência do outro também dentro dessa comunicação familiar. Sim, né? É uma das grandes dificuldades, né? É a resistência, é isso que eu falei, é impor a opinião. Então eu não estou escutando, eu até finjo que eu estou escutando. Ah, tipo assim, fala, blá, 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 blá. Ah, mas a minha opinião é essa. É bem assim, realmente. Você já E aí sabe não o que vai você vai evoluir. falar de verdade, né? Você Sim, já sabe a resposta que vai dar. E aí a pessoa, ela vai percebendo isso, e com o tempo ela vai acabando deixando de se comunicar. Ela vai se fechando cada vez mais, né? isso. Principalmente adolescente. Quando a gente chegar aqui na parte do adolescente, é bem isso. O adolescente, ele tá se conhecendo, ele tá se reconstruindo. E aí é o momento que os pais mais falam. Em vez dos pais falarem quando é criança, conversar, tá mais próximo, os pais ficam mais distantes. Quando é com adolescente, que você precisa ser mais assertivo, não dá para você ficar falando, porque eles não querem ouvir, né? Você precisa ser assertivo, você acaba que não atinge o adolescente. Ele fala, não quero ouvir, porque assim, isso eu já sei, eu quero enfrentamento, eu vou enfrentar. Então, eles estão começando a conhecer o mundo pela perspectiva dele e avaliar o que foi apresentado pela família, né? Se eu não tenho abertura para esse diálogo com meu filho, ele vai contar alguma coisa para mim? Não vai, né, Kátia? Não. Ele vai se fechar cada vez mais, né? Realmente. Cada vez mais. Pode passar para a próxima, por favor. E eu coloquei um pouquinho aí do que é o diálogo, né? Então, uma das comunicações é o diálogo. Então, o que significa, né? Se a gente desmembrar a palavra dia e logo, então dia quer dizer através. E logo quer dizer conhecimento, palavra, razão, sentido e significado. Então, o que ele significa? Diálogo. Significado que atravessa. A gente tem até um exemplo, nem curto matemática, mas eu vi um exemplo, achei super bom. Quando a gente vai fazer o diâmetro do círculo, a gente não faz a conta para ver o que atravessa o círculo? Eu achei bem didático. Sim. Isso. Não vou esquecer mais. Ali é o diâmetro. Por quê? Porque atravessa o círculo, né? Então, aqui é o que atravessa o significado. Então, eu preciso que chegue no outro. Então, vai trazer através do sentido. Até grifei aqui. Sentido e significado. Né? Não é nem conhecimento, a gente vai deixar um pouco para trás. Mas vamos focar nesse sentido e nesse significado. Né? Porque uma coisa, uma situação ou alguma coisa que tem um sentido para mim, para o outro pode ser um significado diferente, ter um outro sentido. Sim. Né? E aí não atravessa, o significado não atravessa de mim para o outro, e o que acontece? Os atritos de comunicação. Pode passar. Bem. O que é significado? Então, para cada pessoa, eles são diferentes ao mesmo fato. Isso que eu disse, né? Tem uma situação ali, eu vou ver de um jeito, a Kátia vai ver do outro, né? Outra pessoa vai ver do outro, é igual na família. Né? Na família acontece algumas, que nem a pandemia agora. Então, nós estamos, a maioria em casa, tem que dividir o home com office, né? A escola, o school com home. E aí, como que eu faço toda essa divisão? Então, para cada um vai ter um significado. E aí, eu vou precisar conversar para entender. Para você, como está sendo? Para mim tá legal. Não, para mim tá ruim. O que a gente pode acertar? Né? Onde eu vou respeitar a minha individualidade, mas também eu vou partilhar dos momentos com você. Então, o significado para cada um vai ser de um jeito diferente. Né? É preciso abandonar os estereótipos e os preconceitos. Então, quando eu vou ver uma situação da minha família ou alguma coisa assim, eu preciso abandonar o que eu já sei, a minha visão de mundo, porque eu tenho uma visão de mundo, uma visão sobre mim e uma visão sobre o outro. Quando eu vou dialogar na minha família, eu preciso sair muitas vezes no meu papel de pai naquele momento, para entender o meu filho quando eu era o filho.
E entender que o filho de hoje não é o filho de antigamente, né? Ah, eu vou fazer isso pelo meu filho porque eu não tive. Não, você apenas está transparecendo para o seu filho uma coisa que é sua, né? Então você precisa sair desse papel de que eu sei tudo, né? E entender a visão do outro também. Quer falar alguma coisa, Kátia? Uma colocação aqui, né, que no fato, realmente, né, quando a gente vê dentro desse significado que nós somos seres únicos, né, a gente pode até detalhar os dedinhos da mão, né, que cada um é diferente do outro, e às vezes o mesmo tratamento que eu tenho com esse, eu não vou conseguir ter com esse, né, são diferentes, né, da mesma maneira que eu falo com esse não vai ouvir dessa maneira. E a gente tem que, sim, trabalhar com todos eles e compreender esse universo do ser, né? Que é muito necessário nos dias atuais. Porque, às vezes, a gente observa que eu quero tratar o meu filho menor conforme eu eduquei, tratei o meu filho, que hoje tem 15 anos, 16 anos. São tempos diferentes, né? São momentos diferentes. E até nossos momentos diferentes, né? Quando você tem 25 anos, você é uma mãe. Quando você tem 30, você é outra mãe. Você também não é a mesma pessoa, né? Sim, e a gente se reconstrói a todo momento, né? A gente se descobre a todo momento, né? A minha percepção que eu tenho hoje não é aquela que eu tinha anos atrás, mas ainda tem raízes, ainda que estão ainda dentro desse preconceitos, né? Ainda tem aquelas crenças ainda que tem que ser trabalhadas comigo, né? Só deixa eu falar, Edil, se tiver pergunta aí, você pode ir colocando, tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar, então. É isso mesmo, né? Então, assim, ainda bem que nós não somos o mesmo, né? Que nem aquele ditado, a água do rio não é a mesma. Se você for hoje naquele rio, daqui 10 minutos, se você for, é outra água. Nós também somos assim. Né? Não dá para ter a mesma régua, a mesma medida para todo mundo. E isso é o que atrapalha muito. Ah, porque para mim deu certo. Você tem que fazer sim, porque desse jeito dá certo e pronto. Né? Tem uma questão aqui, sair da sua visão de mundo para entender a do outro. Então, eu preciso ouvir com empatia, uma palavra que está sendo muito usada, mas que a gente usa várias vezes. Por quê? Porque eu preciso sair do meu papel, né, de mãe, de marido, de filho, e entender a questão do outro, para o mundo do outro. Né? Tem até um poeta persa, que chama Rumi, que ele falava que essa questão do significado, de atravessar significados, né, que ele resume assim: para além das ideias sobre o certo e o errado, há um território, e encontro-me com você lá. Né? Então não é o certo e o errado, tem um caminho, e aí a gente se encontra na transformação. O diálogo, ele transforma. Tá? E aí vem a questão, o diálogo é a conversa que nos conecta. Então, ultimamente, a gente está falando muito de conexão, né? Quando eu tenho aula com os pequenininhos, eu falo sobre tecnologia e pergunto assim, o que é conexão? Aí eles falam, é o cabo da internet. Aí eu dou risada, porque eu falo, é verdade, né? Mas vamos pensar de outro jeito, vamos pensar em outra conexão, né? E aí pode passar para o próximo. Tá, antes de eu passar aqui, tem uma pergunta do Eugênio. Pode falar. Ele coloca assim, como agir com uma pessoa que tem dificuldade em se comunicar? Ah, certo. Vamos pressupor aí, essa pessoa, se é da família dele, né, ele tem que visualizar outras formas que essa pessoa se comunica. Né? Então, como que é o comportamento dessa pessoa? O que ela fala comigo, o que ela não fala, com quem ela interage, com quem ela não interage, e aí você ir para o mundo dessa pessoa, né? Não sei se é adolescente, se é adulto, se for adolescente, eles têm uma infinidade de coisas novas aí que eles vivem, então, séries que eles assistem, que diz muito sobre eles, músicas, e aí a gente vai lá e pesquisa o que pergunta para eles o que é.
Se for um adulto, perceber como que ele se comunica não verbalmente, para você poder também comunicar com ele não verbal, e aí chegar para o verbal. Realmente, a comunicação verbal ela é muito mais difícil para quem consegue falar também, e para quem não consegue, a gente tem que usar outras formas de comunicação não verbal, né? Então, é mais ou menos por esse caminho. Aí, se ele tiver mais alguma dúvida, ele me pergunta se eu não tiver respondido. E é perfeito, né, essa sua colocação, Priscila, porque dentro do que a gente falou, dentro desse diálogo de conversa que a gente se conecta, né, um com o outro, né, a gente vê que muitas pessoas, elas não se comunicam, mas têm os gestos, como você falou lá do início, né, elas estão o tempo todo dialogando, o tempo todo dando sinais, o tempo todo mostrando gestos de como elas precisam dessa comunicação e não conseguem, né, dentro dessa conexão. Então, é realmente entrar no universo deles, às vezes, né? Sim, é entrar no universo, é perceber a comunicação não verbal, porque ela diz muito. A pessoa, muitas vezes, a pessoa fala, e não diz o que é para ser falado, né? Tem pacientes que eu atendo que desenvolvem um câncer, e aí a gente vai trabalhar, ela vai continuar o tratamento, né, físico, realmente, tudo normalmente, mas a gente vai trabalhar o psicológico, né? Qual é a estrutura dela psíquica, como que ela enfrenta as situações da vida, né? Porque o que é nódulo, né? É juntar, né? Tá juntando. Então, emocionalmente, né? Psicossomático, eu tô guardando coisas que eu não tô dando conta, não tô me dissipando, e aí eu vou criando nódulos, né? E aí a pessoa conversa muito, ela fala assim, não, mas eu trabalho com comunicação, na minha casa eu falo bastante, eu ouço música. Aí você para e pergunta, você fala o que realmente você quer falar? A pessoa para pensar. Não é porque eu falo muito que eu falo o que eu quero falar. Eu posso também enrolar, fugir do conteúdo. E dentro desse diálogo, a gente vê também muita problemática, né? Porque, às vezes, vamos referir um idoso, um exemplo. O idoso, quando ele se comunica muito, ele começa a falar, ele tem uma interação ali de falar das suas histórias, de contar sobre as coisas antigas, e aí, num tempo, ele percebe que ele já não está mais sendo ouvido, e ele vai se fechando, né, cada vez mais, né, e dessa maneira que ele vai se fechando, deixando a comunicação, ele também está deixando de realmente de se comunicar verbalmente, mas ele está mostrando alguns sinais, alguns gestos de como ele gostaria de falar, né, da sua dor, da sua angústia, dentro desse significado, sistema familiar. Muito. Para o idoso, vamos pensar o seguinte, né? A gente passa a vida inteira trabalhando, porque a gente quer construir uma casa, a gente quer ter um carro, a gente quer ter uma casa uma chácara, a gente quer ter uma casa na praia. Ah, não, eu vou trabalhar muito porque eu quero deixar meu filho bem, né? Se ele precisar, se eu vir a faltar, ele não pode passar necessidade, tudo. E aí você trabalha a vida inteira, trabalha 30 e 35 anos. Aí seu filho nasce, seu filho cresce, seu filho vira adulto, e o ideal é que ele vá embora. E aí vem a aposentadoria. Perdi o sentido da vida, que era o meu trabalho. Aí eu vou me voltar para a família. Chego para a família, a minha casa está vazia. Por quê? Porque meus filhos foram para a vida. E aí, como que eu lido com tudo isso? Né? É isso mesmo, pode continuar. Né? Posso continuar? Muito bem explicado. Então, isso, acontece muito isso. A gente precisa revisar muitas coisas que a gente faz quando é criança. Não importa se eu tenho que trabalhar, eu tenho meia hora com meu filho, mas eu vou sentar, aquela meia hora, é um tempo de qualidade, eu vou assistir um filme, eu não tô legal, meu dia não foi bom. Pega o filho, senta e fala, olha, não tô legal, lá no meu serviço aconteceu isso e isso, eu preciso tomar um banho, relaxar, descansar, tudo bem? Né? Porque o filho também precisa saber o que está acontecendo. Quem o pai ou a mãe chega bravo do serviço, desconta nos filhos, os filhos não estão nem sabendo o que está acontecendo, e aí fala, o problema é comigo.
E essa comunicação, essa conexão são etapas, né? Que às vezes a gente quer pular daí para o final, né? Realmente são períodos que a gente tem que saber por onde começar, onde que é o meio e realmente por onde a gente pode deslanchar o final. E às vezes a gente já quer ir logo para o final. Sim. A gente só fica pensando na aposentadoria. É como se eu quisesse aqui, ó, nesse conector, né? Querer carregar o meu celular, mas eu querer colocar só isso aqui na tomada para carregar, né? Eu tenho que conectar tudo, né? Conectar o celular, o cabo e conectar na internet. Isso, se falta aqui alguma... tomada. Tem etapas realmente dessa conexão. Isso, e aí a gente não respeita e a gente vai trabalhar sempre pensando na aposentadoria, aí chega na aposentadoria, faço o quê? Né? É isso mesmo. Pode passar. E aí eu pergunto, né? A gente está na era da conexão, então na era da comunicação, é informação a todo momento. Eu costumo falar até para os pacientes que você fica até meio perdido, porque tem uma live disso, eu quero conhecer, eu tenho um site que está passando isso, aí você vai a tanta informação que você fica ansioso, né? Você acorda 8 horas da manhã, vai dormir meia-noite, parece que seu dia não rendeu. Né? E aí a gente fala assim, mas é a era da comunicação. E aí eu pergunto, será que nós estamos realmente conectados? Será que é eficaz, é eficiente essa comunicação? Né? É um questionamento para a gente se fazer aí, até que, nessa coisa da tecnologia. Então, eu estou em casa, precisei me isolar, ou alguns precisam sair, tudo, e aí falando, agora eu vou conviver com a minha família, vou ter uma oportunidade. E aí cada um no seu tablet, cada um no seu computador, cada um no seu quarto, e aí fala, nossa, a pessoa está se comunicando bem, que ele está na internet, está lá na rede social, né? Falando disso, falando daquilo, com a família, é ótimo. E aí, será que está tendo essa comunicação com a família? Não é? Como que está, né, essa comunicação, né? Isso. Na era, é uma coisa, de um lado tem muita comunicação, mas para o outro não tem nada. Então, como que faz esse equilíbrio? A gente precisa de equilíbrio para tudo na vida, né? E aí, para a gente ter um diálogo bom, a gente precisa, primeiro, ter uma igualdade. Eu não posso chegar para minha esposa ou para o meu marido e falar assim, quem trabalha aqui sou eu, quem traz dinheiro aqui sou eu, então eu decido mais coisas. Ou o meu salário é maior, sou eu que decido. Ou então, com o meu filho, fala, aqui quem manda sou eu, é do meu jeito e pronto. Né? Então, eu preciso entrar num diálogo onde as duas pessoas precisam ganhar. Não podem nem as duas perder, nenhuma ganhar e outra perder. Então, eu preciso ter essa troca de igualdade. Não é que você vai deixar de ser autoridade. Você precisa pôr limite na sua casa. Né? Você tem que ter o seu posicionamento como pai, como mãe, né? Como cada personagem, como cada papel que você tem. Mas a igualdade que você fala é conversar realmente ali no nível que todo mundo pode entrar num bom senso, né? Isso, onde a opinião vai ser respeitada, e aí eu vou falar para a pessoa, né, eu tenho meu filho, eu quero chegar à meia-noite lá da balada. Aí você vai falar para ele assim, então, você tem tantos anos, é legal a gente ficar tal hora na rua, né? Olha o que pode acontecer e não sei o que, e conversar. Do que você falar assim, não, você não vai e pronto, acabou. Né? Com a esposa e o marido também. Muitas vezes a esposa esconde, até depois eu coloquei umas figurinhas aí, esconde alguma coisa de falar para o marido, eu comprei uma roupa, mas eu vou guardar rapidinho no guarda-roupa, porque ele não pode saber que eu gastei. Né? Ou o marido compra alguma coisa para ele, um jogo, uma peça do carro, mas ela não pode saber. E aí a mulher põe a roupa, o marido fala assim, nossa, mas essa roupa é nova, né? Ou você entra no carro e fala assim, nossa, você comprou outro som, né? Outro utensílio. Por que acontece aí? Falta de diálogo. Eu não tenho confiança. Um outro exemplo que a gente vê é quando ocorre, né, uma dificuldade ou um desafio dentro da família, o filho, acontece algo, aí a mãe, para que o pai não brigue,
né, ou para que não tenha uma desavença em casa, a mãe evita de falar e esconde, omite, né, a verdade, omite realmente tudo, e vai sempre omitindo, e não falando com o pai, com o filho, com a esposa, tendo aquele diálogo realmente que eles têm que ter, aí não está tendo igualdade em nada, né, Priscila? Isso, Muito né? tem isso também. Muito. E aí vem assim, porque se eu falar, a culpa vai ser minha, né? Se acontecer isso, vai falar que sou eu a culpada, né? O marido, às vezes, tem dificuldade no trabalho, vai receber menos, não sei. Aí tem dificuldade de falar para a esposa, porque ela vai arranjar um ruim de alguma coisa, né? E aí dá para outra pessoa essa imagem de que estou escondendo alguma coisa, né? E, na verdade, a gente vê muito isso, assim, dentro da família do Grupo GAFTA, dentro do nosso mundo, assim, que a gente tem em comunicação de amigos, né? Isso daí, realmente, dentro do Grupo GAFTA, as mães acabam realmente omitindo para os pais que o filho está em uso. A mãe já sabe, ó, mas ele fala para a mãe que vai parar. Né? Mãe, não conta, por favor, eu vou parar. Né? E aí a mãe vai omitindo, e chegar num ponto realmente que a gente vê em casos de muitas famílias, né? Isso, e Tanto tem o imaginário também, né? A gente vai falar um pouco do imaginário, mas tem como a gente cria as imagens, né? Então a mãe já fica assim, imaginando realmente que o filho vai parar, que não adianta, não preciso contar para o pai para, né, trazer mais algum problema, porque geralmente o filho tem conflito com o pai. Se contar, o conflito vai aumentar, ela não vai dar conta, né? Então ela também imagina várias coisas, né? Sim. Vamos lá. Então, ouvir com empatia, que é aquilo que eu falei. Então, não só fingir que está ouvindo. Ou eu falar, eu vou ouvir, mas no final, tá bom, eu vou fazer. Tá bom, você não vai fazer. Né? Isso não é ouvir. Isso é fingir que está ouvindo. Né? Criando uma máscara ali. Né? Então, eu tô lá, tô ouvindo e tá tudo bem. Falar dos nossos pressupostos, referências, pontos de vista e de mundo. Então, quando eu tenho um diálogo, eu preciso falar do que eu estou entendendo, do que eu acredito daquilo. Né? Para eu poder também que o outro me entenda. Né? Eu preciso dizer para ele, olha, eu sou uma pessoa assim, eu prefiro que seja assim, e vão construindo junto esse diálogo, o diálogo é o quê? No final, um vai entender o outro, vai ter uma transformação, mas não necessariamente que eu preciso mudar pelo outro, mas eu preciso ter um acordo naquele momento, né? Família é um acordo. Quando eu caso, eu faço um acordo, né? De que as duas partes vão contribuir para um todo. No diálogo é isso, né? Pode passar. E aí, acho que no livro tem. No livro que eu pesquisei, do Fritz Kahn, o livro da natureza, ele fala que num diálogo bom, a gente tem 3 indivíduos. Essa é a imagem que eu ia falar. Eu, você e a imagem. Então, o que é imagem? Imagem é o que igual imaginação. Então, eu monto uma imagem que tem uma ação. Então, eu monto uma imagem daquela pessoa. Acontece muito em relacionamento amoroso quando a gente vai conhecer o namorado, a namorada. Então, a gente faz uma imagem daquela pessoa, que é como eu idealizo o namorado, e aí eu vou ver se essa pessoa vai ser o que eu imaginei. Só que o que acontece? A maioria das pessoas, elas fingem ser uma coisa para agradar o parceiro. E mais para frente, a gente não consegue manter muito aquele fingimento. E aí a pessoa vai descobrindo quem ela realmente é. Então, quando a gente vai fazer um diálogo, tem o eu, você e o que eu imagino de você. E eu preciso ver se o que eu imagino de você é real. Né? Então, eu falei uma coisa, a pessoa entende, imaginando que a pessoa vai interpretar do jeito que eu falei, e ela vai enxergar por outro modo. Vamos dizer assim, né? Eu vou contar uma experiência minha. A minha mãe é obesa. Aí eu falo para ela, olha, precisa ir no médico, cuidar, né? Olha como que tá, daqui a um tempo você vai sofrer mais.
e ela diz pra mim assim, você me chama de gorda? Toda hora eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, né? E aí, eu falando como cuidado, então eu quero cuidar dela, né? Então, assim, pro bem dela. Mas ela tá entendendo que eu tô maltratando, eu tô falando mal dela. E aí eu preciso parar e falar, não, tô dizendo isso. Eu não quero que aconteça nada de mal para você, e assim por diante, né? Então às vezes a gente imagina do outro, e o outro imagina o que é a gente, e aí a gente já vai com o conceito pré-formado também. Vou falar aquilo para a pessoa porque ela é assim, assim. E na verdade não. E na família a gente acha que conhece as pessoas, né? E muitas vezes a gente não conversa como que a gente conhece, a gente acha que conhece. Por isso que vem aquilo, né? Na hora da confusão, a gente fala assim, nossa, mas eu pensei que eu conhecia essa pessoa. Aí você pergunta, vocês conversavam sobre tal assunto? A pessoa, não. E aí, como que funciona? Como que você vai conhecer, né, a ideia do outro? É verdade. E também tem muito assim, né? Às vezes a pessoa, ela é o que ela é realmente, mas dentro dessa imagem, a pessoa, ela cria uma expectativa em cima da outra, dessa imagem, né? E ela só acredita no que ela quer ver realmente do outro. Sim. Né? Também tem muito isso, né? Dentro desse contexto. Muito. Tem muita expectativa que a gente cria, né? Em cima das outras pessoas, que as outras pessoas criam em cima da gente. E ninguém é responsável pelas expectativas que o outro criou. É dele. Sim. Né? Eu idealizei ter um filho assim, assim, aí o filho vem com uma personalidade que é dele, porque o filho, por mais que é uma continuação nossa, ele não é o nosso bonequinho de modelar, e aí eu me frustro, porque eu não quero que o meu filho, na dependência e na codependência, acontece muito essa questão dos dois extremos. Ou eu super protejo o meu filho, não deixo ele fazer nada, eu não quero que ele sofra, aí ele tem um baixo limite à frustração, ele acha que tudo vai ser bom, que nada vai dar errado, e aí quando dá errado, como que eu lido com isso, né? E por um outro lado, tem a questão do que deixa, né? Não, ele sabe, ele vai se virar sozinho, né? E aí eu não consigo conversar, eu entendo que ele não tem problema, e a gente, o nosso ego, o problema também muito dos pais, né? É o ego de achar que meu filho vai ser perfeito. Não, meu filho não faz isso, né? Meu filho não pode ter dificuldade, ele é bom em tudo. Eu vejo isso muito na questão da dificuldade de aprendizagem, né? Então, o filho precisa de um apoio maior e o pai não aceita. Não, meu filho não tem dificuldade, não. Quando meu filho tira 10, eu mostro para todo mundo que ele tirou 10. Mas quando ele tem dificuldade, eu escondo. Não é assim? É a idealização da perfeição, né? Eu quero sempre que seja perfeito. E, na verdade, a perfeição, assim, dentro desse contexto, não existe, né? Não. E aí eu escondo a minha família perfeita, né? Quantos casais a gente atende de que se você olhar nas redes sociais, se você falar com a família vai falar assim, esse casal é perfeito. E aí quando você vai conversar, você vê que é só uma máscara que eles colocam. Porque eles têm tanta dificuldade, né? Então, o normal seria a família imperfeita mesmo. Todo mundo tem problema. Né? Pode passar. Tem um comentário aqui que a Lindy Nova colocou, não sei se bem é uma pergunta, mas eu acho que cabe no assunto aí. Tenho uma comunicação boa com os meus filhos, mas com o meu marido já é difícil e eu não consigo. Então eu desisto de conversar, prefiro ficar no silêncio. Ela tá certa ou tá errada? Primeiro, não existe certo e errado e nem fórmula, né? Eu brinco que se a psicologia tivesse uma fórmula, a gente estaria riquíssima, né? Psiquiatria nem existia mais. Mas ela precisa buscar entender o que é que trava ela de conversar com o marido. Qual é a questão que é dessa dificuldade, né? Qual é a liberdade que um tem com o outro? Qual é as crenças de vida que eles têm? Então, a gente fala que o primeiro ano de casamento é muito difícil. Tá na lua de mel? Não. A gente vai pegar a crença de um, a crença do outro, o que é ser família, o que é viver no mesmo ambiente.
Então, precisa entender o que faz que ela trave ali, não é certo nem errado. O legal é conversarem. E identificar o que trava essa comunicação. Alguma coisa está travando aí. Certo? E também, né, eu dou sempre aquele exemplo do copo de água, né? Da gotinha. Né? Cada vez que ela se fecha, que não tem comunicação, ela vai se fechando, mas uma gotinha vai caindo nesse copo de água. Né? E uma hora vai transbordar. E aí ela quer falar, uma hora que surgir a comunicação entre eles, ela vai querer falar de todas aquelas gotinhas, e sendo que realmente quando surgiu a comunicação foi daquela só única gota, né? Então, é realmente a gente tentar falar, né? Tentar realmente colocar para fora e não guardar, né? Não deixar esse copo transbordar. Isso mesmo, uma ótima pontuação. Por que as pessoas fazem? Vão guardando. E tem aquela questão da comunicação assertiva e da comunicação não violenta. Aí, quando é que eu falo? Quando eu explodo, quando essa gotinha aí já transbordou. E aí eu vou ter comunicação? Eu vou ser ouvida? Vai me ouvir? Não. Então, precisa ser conversado quando a situação está acontecendo. Não no momento da raiva. Eu vou respirar e depois eu vou voltar e vou conversar. Mas eu não posso deixar que vai passar, essa vai passar, porque vai transbordar. E aí eu vou falar no momento que não é adequado. E eu não vou ter assertividade, e aí vai prejudicar ainda mais a minha comunicação. Realmente. Né? Conflituoso, né? Ser humano é complexo, né? Pode passar. Então, vamos lá. Eu coloquei uns desenhos, umas referências aí de família. Antes de eu começar a falar dessas referências, eu queria falar sobre uma frase do Padre Léo, que é bem legal. Ele fala assim: por melhor que seja uma casa, ela só se transformará em lar quando aquecida pela lareira do diálogo, do amor, da ternura, da convivência e de troca de saberes. Né? Então, eu achei muito... descreve bastante essa questão. Então, o lar, quando ela estiver aquecida de diálogo, de troca, né, de convivência, ela vai se tornar um lar. Senão, ela só é uma casa física. Ela só abriga as pessoas, tá? E aí eu coloquei alguns exemplos que alguns mais jovens vão lembrar, outros nem tanto, né? Que é da família Dinossauro. Eu também lembro. Eu acho que eu lembro. E aí o primeiro é a família Dinossauro, né? Que aí a gente tem da esquerda para a direita. A gente tem a filha, que é adolescente, tem a mãe, tem o bebê, a vovó, aí o pai e o filho, que é adolescente também, né? E quem lembrar lá dos conflitos que tem, traziam bastante essa questão da falta de diálogo, da confusão, né? Então a sogra falava para a mulher, mas não falava pro genro, e às vezes brigava com o genro. O bebê falava: não é a mamãe, não vem falar nada para mim, que eu só aceito se for a minha mãe. Se for outra pessoa, eu não aceito, né? Aparecia o conflito dos adolescentes, então eles traziam bem a menina e o menino. Então, trazia o conflito em relação da menina, de que a adolescente ela tem muita essa questão da autoimagem, né? Eu preciso tá bonita, às vezes não se acha bonita, tem a questão da espinha, tem a questão da baixa autoestima, e aí os pais, onde que entram nisso para conversar sobre isso, né? Entender qual é o mundo deles. Muitas vezes a gente tem que voltar na nossa adolescência para entender algumas coisas, né? É muito interessante, eu falo para os pais de adolescentes, contarem como era a adolescência. Que a maioria não quer contar. Fala, não, eu aprontava muito, eu não quero que meu filho apronte. Né? E ele precisa entender que é natural, que as espinhas vão passar, né? Que depois ele vai se sentir pertencente a um grupo, como que era na adolescência, a dificuldade de ter amigos ou não, que música que gostava, qual era o estilo que era da época da moda, né? E assim por diante. O Dino também trabalhava numa fábrica lá, acontecia algumas coisas, ele não contava para a esposa, ele tinha meio receio de contar para ela, tentava resolver, dava errado, então a falta de diálogo que acontecia, né? E do outro lado,
nós temos o Shrek, né? Que eu brinco que é o conto de fadas, que conscientemente, né, que verdadeiramente traz pra gente uma ideia de família mais real, né? Porque os contos de fadas acabam lá no casaram e foram felizes para sempre. Não conta a outra parte, né? E no conto do Shrek, ele passa pelo casamento, passa pela questão da idealização, né? De como seria o príncipe dela, a questão da beleza, né? A questão tem um momento que eles têm atrito, falta de comunicação também, e ele acredita que ela não gosta dele, porque ele pega um diário dela e vê que ela imaginava que o príncipe dela seria uma outra pessoa e não um ogro. Aí ele já imagina que ela não quer ficar com ele e vai embora. E não era isso, né? Depois ela fica toda perdida. Na parte que eles são casados, tem um momento que ele cansa de ser casado, diz que dá muito trabalho, porque os filhos davam trabalho, toda hora tinha que fazer alguma coisa. Ele vai para a vida de solteiro, ele deseja ter a vida de solteiro. E aí, quando ele percebe que não é aquilo que ele quer, ele tinha feito um acordo com uma pessoa lá do desenho, e ele tinha perdido a família dele. E aí ele veio a noção da família, né? Também a falta de comunicação na criação dos filhos. Então, cada um, o pai foi criado de um jeito, a mãe de outro. Quando nasce um filho, nasce outro conflito. Então, um quer uma coisa, outro quer outra, um acredita que é desse jeito, o outro não. E aí precisa se comunicar. Para o filho não entender que se ele ir para um lado, ele vai ter de um jeito, se ele ir para o outro, ele vai ter outro jeito. Então, tem que tomar cuidado com essas questões também. Pode passar. Quer falar alguma coisa, Kátia? Eu falo. Não, tá perfeito. Wilson, tem alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui do Gilvan. Ele coloca assim, ó. Quando você é sincero na comunicação com a pessoa e ela se magoa, como proceder? Evitar magoar a outra pessoa, né? Ou falar verdade, ou falar mentira. Se fala verdade, a pessoa magoa. Acho que é nesse sentido que ele tá falando, né? Primeiro que, assim, que verdade, né? Não existem verdades absolutas. E para a gente falar alguma coisa que é real, precisa-se ter o jeito de falar. Então, será que está falando de um jeito que é legal? Né? Então, tem pessoas que também que acabam... É isso, você quis dizer de um jeito, quis falar a verdade para a pessoa, não pensar que você está escondendo alguma coisa, e essa pessoa se magoa com essa situação. Deixa eu ver qual é essa. E aí, precisa se conversar. Por que você magoou? Aquela questão que eu dei um exemplo da minha mãe, né? O que te magoou nessa situação? Eu tentei falar para você com o objetivo disso. Não foi para te magoar, né? Então, descrever o porquê que você falou isso, né? E o porquê que ela se sentiu magoada. Mas o importante é sempre falar a sua verdade. Quer completar alguma coisa, Kátia? A forma, né, que se é colocado. A forma que se é colocado, né, essa sinceridade sua, né? Às vezes, você fala assim do coração, mas a pessoa recebe de outra maneira, né? Então, tem que saber realmente ter jeito realmente para falar com o outro, né? É sempre a empatia, né? Se pôr no lugar do outro. Como o outro vai sentir, como eu iria sentir se falasse assim de mim. Falasse dessa maneira. Então, é muito por essa posição aí. Como eu gostaria de ser informado sobre tal coisa, né? Como eu receberia. E essa questão tem a comunicação não violenta, né? Que muitas vezes a gente é um sincericídio. A gente fala a verdade, mas de uma forma tão sincericida que acaba trazendo mais conflitos do que benefício. Então, precisa perceber isso, né? Entender para você poder falar. Então, vamos lá, pode passar. Se não tiver mais nenhuma pergunta, se não ficou respondido, pode perguntar de novo. Aqui eu trouxe uma figura mais moderna, que tem a questão é um filme também, um desenho animado, que chama Os Incríveis, né? Então, na foto da esquerda aí, eles estão super-heróis. E o que acontece nesse filme, né, no primeiro? Ele deixa de ser super-herói, aí tem a segunda foto aí como família mesmo,
sem as roupas de super-herói, e aí ele vai para um serviço normal, né, convencional. E ele não se dá bem nesse serviço, porque não é dele. E aí ele é mandado embora, tem medo de falar para a esposa, então olha a falta de diálogo. Ele vai procurar uma moça que fazia as roupas deles de super-herói e vai começar a voltar a ser super-herói. E os filhos têm essa tendência ao pai, a mãe esconde, a filha se sente excluída dos amigos, se sente ruim por ser diferente. E só vai melhorar essa relação da família quando a esposa sabe, a esposa descobre, ele fala a verdade e os filhos conhecem o passado dos pais. Por isso que é importante, desde criança, né, a gente contar a história do seu filho, a história da criança. Então, qual é a história da criança? É como os pais se conheceram, né? Como que foi o namoro, dependendo, lógico que respeitando a idade da criança. Para quando ela chegar na adolescência, que tiver essa transformação, essa reflexão sobre o que ele é, sobre o que a família é, eles sabem um pouco da história deles, porque nessa família acontece muito isso. As crianças não sabem do histórico da família, é tudo muito escondido, mas eles têm a tendência, eles têm os superpoderes, e aí uns acham super bom, acaba fazendo bullying com outras crianças na escola, e a menina começa a ter dificuldade de se reconhecer, se acha inferior. Quando eles conseguem se comunicar, conseguem entender que eles são o que eles são, aí a família fica unida e dá tudo certo. Tá? É verdade. Alguma coisa? É muito importante. Posso falar? Pode. É muito importante esse tema, realmente. Eu acho que esse tema seria um tema para a gente debater mais assuntos, né? Para falar dos núcleos da família, né? Mas a gente sabe que a gente tem um tempo, né? E se a gente pudesse, a gente ficava 2 horas falando sobre isso. Que é um tema muito bom, Priscila, realmente. E você fala com uma delicadeza, uma sinceridade, assim, e vai penetrando realmente esse conhecimento dentro da gente. Então, eu vejo que é muito importante falar, e dentro desse contexto familiar, a família crescer junto com cada um, né? A gente fala muito dos núcleos familiares, a gente fala que, às vezes, o pai, ele tem que saber cada período do desenvolvimento da criança, né? Que, às vezes, a criança já é jovem, né? Já é adolescente, o pai está lá na infância, né? O filho já é adulto, o pai ainda está na infância, né? Dentro desse contexto, né? Então, é muito bom a gente pensar em ver o outro conforme o seu tempo, realmente, né? Dentro do grupo GAFTA, às vezes a gente vê, assim, as famílias procurar ajuda, elas falam, por favor, ajuda meu filhinho, meu menino. É carinho, né? A gente sabe que é uma afeição, assim, que os pais têm enorme, né? E fala desse menino, e a gente fica idealizando esse menino, a imagem, né? Vem desse menino, que o pai é um menino, a gente vai perguntar, sim, mas vamos ajudar, mas quantos anos tem esse seu menino? Né? Ela fala, tem 45, ele fala, já tem 50 anos, né? Então, eu acho que a gente tem que saber os períodos, né, desse desenvolvimento, que muitos pais, eles estão querendo educar os filhos ainda na infância, e o filho já é adolescente. E isso tem que ser quebrado, realmente, né? E é muito difícil, né, Priscila, realmente. Tratar o filho como filhinho, né? Um adolescente. Ai, meu filhinho, vamos brincar assim, né? E o cara já é adolescente, não quer realmente brincar dessa maneira. Então, coisa que tem que ser trabalhada realmente. Então, quando eu não tenho conhecimento, né, eu vou continuando fazendo isso mesmo. A partir do momento que eu crio esse conhecimento e começo a perceber, nossa, eu lido com isso na minha casa, né? Eu estou criando conhecimento. Então, eu coloco esse pensamento para dentro de mim, dentro desse conhecimento que eu criei hoje contigo, e aí eu vou querendo mudar, vou criando uma expectativa diferente, olhando o meu filho já como um adolescente, como um adulto, e como ele realmente deve ser, lidar com a vida, não ser tratado, né? Mas como a gente deve lidar com a vida realmente, né? E a gente não deixa, às vezes, o outro crescer, né?
Ah, com certeza, né? Isso que você disse é importante das fases. Eu tenho que dar limite, tenho que permitir que conforme essa fase. Então, se eu falar com uma criança de um jeito brusco, né, como se eu falasse de um jeito mais assertivo com uma criança, eu não vou atingi-la, porque eu preciso trabalhar com o lúdico, né? Eu preciso criar uma fantasia. Por isso que se tem essas fantasias, né? Fada do Dente, Papai Noel, e aos poucos vai se perdendo. Quando a gente quer explicar uma coisa para o filho, e ele vem com uma pergunta, às vezes uma pergunta que a gente não está preparado para ouvir, nós temos sempre que responder perguntando: o que é para você? Desde pequeno. Aí a criança vai trazer o dela. Aí você vai perceber, nossa, eu estava viajando, eu pensei que a criança ia perguntar uma coisa em outro sentido. E aí você usa o lúdico, claro, falando a verdade, para a criança. Quando é um adolescente, como eu disse, eles não querem palestra, né? Eles não querem blá, 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 igual você vendo a internet. Então, se você coloca um vídeo de mais de 5 minutos, sei lá, eles falam assim, nossa, é um vídeo muito longo. Né? Quando você vai fazer uma atividade com um adolescente, tem que ser tudo muito dinâmico, porque eles estão na época dessa comunicação, dessa velocidade. Não necessariamente que essa comunicação está sendo assertiva. Mas quando eu falo para um adolescente, eu também tenho que fazer essa pergunta para ele. O que é para você isso? Mas eu preciso ser mais assertivo. Porque eles ficam assim, ai, a minha mãe fala, eu não escuto nada. Né? E aí você não atinge. E também a gente não pode criar a criança como se tivesse 20 anos e nem uma pessoa de 40 como se tivesse 10, que é o que acontece muito, né? Então, meu filhinho, ele não consegue lidar com isso, porque eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer por ele, né? Na psicologia, a gente conhece muito o termo da mãe suficientemente boa. Então, assim, se eu sou muito boa, eu não estou contribuindo para o meu filho, né? Então, como que ele vai fazer sozinho? A mãe não tem capacidade de dar suporte a todo momento. Ele precisa ir para o mundo, né? Então, também tem isso. Então, eu preciso enxergar, e nisso eu acabo passando a mensagem para o meu filho de que ele é incapaz. E aí eu não consigo falar com as pessoas, eu não consigo resolver problemas, e muitas vezes eu vou buscar fugas para eu poder resolver isso. Então, eu vou ficar mais comunicativo, vou ficar conseguir interagir com as pessoas, eu vou usar algumas fugas, né? E não vou dar conta disso. Porque ele precisa dar conta, né? A realidade, tem o ideal e o real. Se a mãe ficar sempre aquela mãe do seio, do peito lá, ele nunca vai começar a falar. Porque uma das fases também, que a gente percebe, quando a criança está se desligando do amamentar, ela percebe que a mãe não vai mais satisfazer a necessidade dela, o que ela faz? Ela começa a falar, verbalizar, né? Então, tipo, água, aí fica água, não sei o quê, e aí você vai falando água, ela vai se comunicando. E aí a gente acha lindo, olha, meu filho se comunica, tá descobrindo os nomes. E aí quando ele começa a querer falar, o que o pai e a mãe falam? Corta, você não sabe nada, você nem sabe da vida, né? Com o adolescente é muito isso, às vezes na escola, no consultório, eu não vou falar nada, porque meu pai e minha mãe acham que eu não sei nada. Né? Então, como a gente, quanto sociedade, foi construída a não entender o adolescente, achar que ele não tem nada para contribuir com a gente. Né? Ele deixou de ser o bebezinho fofinho lá, que aprendeu os nomes, que aprendeu a falar, para ser uma pessoa que não sabe nada. Né? Como que é isso? Né? Quer falar mais alguma coisa? Vai ter um vídeo, né? Edilson? Nesse como momento... eu estou aqui na mãe, eu não sei muito do contexto deles lá de casa. Tá. Nesse momento, desde quando iniciou o Mas foi maravilhoso, viu, Priscila? Eu acho que teve uma compreensão tão grande assim dentro do núcleo da família, que às vezes são coisas pequenininhas, né? São sutilezas que a gente vai deixando passar, né? Deixa para depois. E eu acho que quando a gente começa a pontuar realmente essas coisas, falar até mesmo dessa cultura, da crença, eu acho a expectativa de nós mesmos, né? Como a gente deve outro, né? Eu acho muito importante a sua fala no dia de hoje.
Obrigada, eu. Dilson, Espero que Paulo. tenha ficado claro. Kátia, Priscila, Nossa, maravilhoso. desde quando iniciou nossa live, tema diferente, profissional diferente. E todo encontro a gente tem um depoimento. Então, todas as lives você vê quantas pessoas que estão dando seu depoimento que está legal. Então é isso, é sinal que nós estamos no caminho certo. Essas pessoas que estão dando depoimento sempre, é pessoas que estão junto com a gente. Às vezes não está todos os domingos, lá no grupo presencial, mas está sempre colaborando com a comunidade. Então, Jesus, ele, para as pessoas entender o milagre, ele falava em parábolas. Para as pessoas entenderem. Acontecia um milagre, as pessoas não entendiam. Jesus trazia um exemplo para as famílias, naquele momento, entender. E o Grupo Gáfta traz um depoimento de uma pessoa que está sóbria, só por hoje. Então, nesse momento, eu gostaria que vocês ficassem em silêncio para a gente ouvir um depoimento, um lindo depoimento do nosso irmão Ronaldo. Olá, família. Boa noite. Meu nome é Ronaldo. Eu sou um adicto em recuperação. Eu quero agradecer ao Paulo Sérgio, ao Grupo Gáfta, pelo convite para dar esse depoimento. Espero que esse depoimento ele ajude outras pessoas, como ajudou a mim, a encontrar a recuperação. Eu vou falar um pouco da minha vida hoje para vocês, como foi o período em que eu estive no uso e abuso de álcool e drogas, e como está hoje a minha vida. Bom, o período em que a minha vida perdeu o controle, né? Porque isso que é a adicção. A drogadicção é uma doença incurável, progressiva e cruel. Ela é uma doença fatal. Ela pode levar à morte. Eu perdi o controle da minha vida. Perdi o controle da minha vida profissional, sentimental, da minha vida pessoal, enfim. Eu não tinha mais condições de viver em sociedade. Quando em 2011, após alguns dias no uso e abuso contínuo de álcool e drogas, aí por volta de uns 3 dias sem voltar para casa, usando droga continuamente, ao chegar em minha casa, minha esposa teve uma conversa franca e sincera comigo, onde ficou claro, ou eu deixava a droga, ou deixaria a vida dela. E deixá-la não estava em meus planos, como ainda não está. Então, naquele dia nós procuramos ajuda e eu fui para uma internação. E eu fiquei nessa internação durante algum tempo, período. Durante esse período de internação, eu conheci o grupo de 12 Passos, um grupo de recuperação para dependentes químicos, narcóticos anônimos. E ingressei nesse grupo no dia 23 de dezembro de 2011, através de uma voluntária que foi até a clínica levar a mensagem, a Patrícia Amorim. Foi ela quem levou a mensagem até a mim, foi ela que me levou ao grupo, foi ela que deu início à minha recuperação, me ajudando, me apresentando o grupo, a sala, o programa de recuperação. Ela também me apresentou a mãe dela, a Dona Amália. E a Dona Amália me apresentou o Paulo Sérgio e o seu Eurico, me apresentou ao Grupo Gáfta. E através do Grupo Gáfta, através do Paulo Sérgio e do Eurico, me apresentaram Peterson Menezes, da Associação Novo Recomeço. Então eu comecei a frequentar Narcóticos Anônimos, nos dias de reunião no grupo de RNA, e frequentar também o Gáfta, e também ir até a clínica Novo Recomeço, né, com o intuito de ajudar. E lá a minha recuperação foi se desenvolvendo, porque ao ajudar o outro, eu me ajudei. Eu pratiquei o 12º passo, que é tendo
recebido um despertar espiritual através da prática dos passos, eu me dispus a levar a mensagem a outro adicto que ainda sofria. E isso me trouxe recuperação. Aquela vida que estava destruída, desempregado, a vida pessoal, profissional, emocional, totalmente abalada, ela foi se reconstruindo aos poucos, firmando os laços. Meus filhos voltaram a me aceitar, a me abraçar, a me amar, a me ver como pai, como herói. Meus pais voltaram a ter paz, a minha esposa voltou a dormir, voltou a ter qualidade de vida, e eu retomei a minha vida profissional. Hoje eu trabalho na Sociedade Bíblica do Brasil, hoje eu sou impressor de rotativo offset, eu trabalho com a fabricação de Bíblias, com a impressão de Bíblias. Hoje eu tenho uma vida plena e saudável, hoje eu sou feliz. Mas por quê? Porque em um determinado momento eu tomei a decisão de que a minha vida havia se tornado incontrolável e que eu precisava de ajuda. E a aceitar a ajuda dessas pessoas que citei o nome aqui, a minha vida mudou. Sou grato a cada uma delas por tudo que fizeram em minha recuperação, pela participação de cada uma delas. Sem elas eu não teria conseguido. Um dos lemas do programa de recuperação é que sozinho eu não consigo. Sozinho eu não vou para lugar nenhum. Um dos pilares da recuperação é evite e o procure. Evitar pessoas, hábitos e lugares de ativa. E procurar ajuda, um poder superior, procurar uma sala, participar de reuniões. Foi isso que me trouxe a sobriedade e a recuperação. Vivendo um dia de cada vez. Eu me lembro bem, e até hoje eu sempre faço essa oração. A oração da serenidade. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, mas coragem para modificar aquelas que posso. Muitas coisas em minha vida eu não podia e não posso modificar, mas aquelas que posso eu peço coragem a Deus. Eu pude modificar o meu caráter, a minha índole, eu pude modificar o meu trajeto, eu pude modificar as minhas amizades, as pessoas com quem ando, por onde ando, o que faço para me manter sóbrio e viver um dia de cada vez. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele usa pessoas na Terra como instrumento para diversas finalidades. E Deus abriu a Associação Novo Recomeço, o Grupo GAFTA, entre outras associações, outros programas de recuperação, com o único intuito: levar as pessoas à sobriedade. Trazer de volta aquilo que estava destruído. Trazer de volta aquilo que foi o primórdio da criação, que foi a família. Porque quando Deus criou Adão, Ele disse que não era bom que o homem estivesse só. Criou uma mulher para que estivesse com ele. Aí Ele criou a instituição família. Mas o inimigo de nossas almas, ele vem durante os séculos arrumando meios e formas de destruir a família. E o álcool e as drogas são uma dessas ferramentas que o inimigo usa. Mas quando crermos em Deus, quando aceitamos que temos um problema, que a drogadicção se tornou algo maior, buscamos ajuda, encontramos ajuda e encontramos sim recuperação. Aquilo que eu tenho na minha vida hoje, a sobriedade, a recuperação, a paz de espírito, ela é possível a qualquer adicto, a qualquer pessoa, desde que ela queira. Um dos lemas do programa do Amor Exigente é: amo você, não amo o que você faz. Quando o familiar deixa claro para o dependente químico alcoólico essa questão, ele se vê na obrigação de buscar a recuperação. Mas ele não vai buscar recuperação se ele não souber que ela existe. Por isso é necessário relatos como esse que faço agora, contando como era a minha vida e como está hoje. A mudança pode vir, basta crer e confiar, e buscar ajuda. Estamos juntos, obrigado pela oportunidade, e aquilo que eu desejo a vocês é o que eu desejo a mim, paz e sobriedade. Muito bom, Ronaldo. Nós que somos da comunidade Novo Recomeço,
iniciou a comunidade com uma grande pessoa que estava, um grande profissional, que estava saindo da drogadição e ele estava gritando, querendo ajudar. E a gente não sabia. E quando ele começou a ajudar o Grupo Gafta, mais o Novo Recomeço, todos nós crescemos. Hoje, vocês viram o depoimento dele. E você que está nos acompanhando, que também tem essa sede, porque ser voluntário é você que tem que descobrir. Então, o Grupo Gafta tem mostrado isso. Tem uns que quer estudar para ser terapeuta, outros que quer dar palestra. Se você tem essa sede, se você quer buscar ajuda e melhorar, mas primeiro olha para dentro de você. Às vezes você quer ajudar o outro, mas você não esquece você. Então, esse depoimento é para vocês verem que vale a pena. Nosso tempo já está quase estourando. Vou passar para a Kátia e a Priscila. Ela vai estar dando já seus... finalizando a palavra, para a gente estar encerrando em breve. Kátia e Priscila. Obrigada, viu, Kátia? Paulo? Muito rico, né? Muito rica essa fala do Ronaldo, porque hoje ele mostra o tão grande conhecimento que ele tem, adquirido também dentro do grupo, né, do Narcóticos Anônimos, e todo esse trabalho que ele faz como voluntário. Então, eu acho que ele desenvolveu bem, cresceu bastante dentro do grupo, e tem conseguido ajudar muita gente, muitas famílias, né? Eu acho que essa orientação que o grupo dá é uma base, né? A família olhar para si e ver realmente que precisa de ajuda e ajuda, né, Priscila? Isso mesmo, né? Entender que a pessoa não está sozinha, né? Muitas vezes a gente pensa que só nós temos aquele problema, que é nosso, e quando eu começo a compartilhar, comunicar com outras pessoas, eu entendo que não, que eu tenho uma orientação. Então, assim, sempre que eu posso, eu indico, Gafta, né? Nas minhas apresentações eu falo, porque eu acredito muito nesse trabalho, que as pessoas precisam conhecer, que tem aonde a gente falar. Não precisa falar para todo mundo em qualquer lugar, mas tem os lugares, né? Para a gente se comunicar e se sentir acolhido. E quando eu sempre venho aqui, eu sempre sou bem acolhida, tanto quando é presencial quanto é à distância. E eu também quero agradecer. Obrigada, né, pelo convite. Espero que eu tenha contribuído com a reflexão aí do diálogo, e eu estou à disposição nas minhas redes sociais, tem Instagram, tem Facebook, tem o meu contato aí de WhatsApp, então só mandar mensagem e se precisar de mim eu estou à disposição. Tá? Boa noite, boa semana para a gente que inicia aí. Toda segunda é uma nova oportunidade. Então, vamos tirar aquele estigma de que segunda é ruim. Segunda é bom, porque a gente tem outras oportunidades de nos aprimorarmos, né? E agradecer a esse convívio que a gente tem, que faz a gente evoluir. Tá? Obrigada, boa noite. Obrigada, Priscila. A Priscila atende aqui em Diadema, né, Priscila? Atende em Diadema. Isso, no centro de Diadema. E São Bernardo também agora. Ah, tá? que bom, então. E online aí também. Tem os contatos, né, que o Edilson passou aí na tela. Se vocês precisarem, também podem entrar em contato pelo Facebook, né, pelas nossas redes sociais, que a gente passa o contato dela. Ela atende tanto criança como adulto, adolescente, né? Faz um lindo trabalho. Obrigada, viu, Priscila? Obrigada eu. Eu queria deixar algumas colocações que eu achei interessante para finalizar, para a gente ter esse olhar realmente dentro desse contexto familiar que a gente falou hoje, de dar essa importância realmente dentro do diálogo familiar, olhar realmente o ser, seu ente querido, né? Prestar mais atenção nele com gestos, como ele está se comunicando verbalmente, não verbalmente, como a Priscila se colocou muito bem, e também olhar essas fases do seu filho, olhar essas fases da sua filha, olhar esses desenvolvimentos e este tempo que nós estamos vivendo. Às vezes vem muita cobrança para mim, e essa cobrança minha eu quero passar para o outro. Né? Então, a gente tem que saber os momentos certos, né? É como se conectar realmente, que a Priscila colocou, muito bem colocado, né? Eu dei um exemplo aqui do conector do celular, não pular etapas. Às vezes a gente quer pular etapas, e as etapas que a gente pula, a gente vai deixar algo ali no meio.
Então, se a gente quiser ter um andamento familiar, a gente tem que passar por todas essas etapas, né, Priscila? Eu acho que se você foi muito sincera nas suas palavras, você colocou muito bem. Então, eu acho que o grupo GAFTA só tem que agradecer esse tempo realmente que você tem de voluntária no grupo, né? Tem contribuído bastante com o seu conhecimento. E eu quero agradecer o pessoal do Facebook, né? O pessoal que esteve aí nos assistindo esse tempo todo e está nos acompanhando esse tempo todo na live, né? Então, a gente quer agradecer vocês. E se vocês acharem interessante, compartilhem. Esse vídeo vai ficar gravado, essa live vai ficar gravada aqui no Facebook e também vai lá para o YouTube. A gente está pensando, analisando, né, como que a gente vai colocar no YouTube, né, porque a nossa intenção é colocar lá para ter mais visualidade, é mais fácil para a pessoa se conectar, né, às vezes a pessoa tem a tela da televisão, pode colocar, é mais fácil para ela. Então, a gente está buscando meios de facilitar o acesso da live para todas as pessoas, para chegar ao alcance, né, em todas as pessoas realmente. O Grupo GAFTA, ele não tem data para retornar presencialmente, então, a maneira que a gente tem de contribuição é realmente essa, online. Espero de coração que vocês tenham gostado, que estão aí assistindo, e uma boa semana. Fiquem com Deus. Muito bom, muito bem. Paulo? Muito bem colocadas as palavras. Quando eu fiz a divulgação, algumas pessoas falaram: nossa, a Priscila dá aula. Algumas pessoas já conhecem ela. Falaram: nossa, que legal, ela vai estar lá na live de domingo. Então, ela é de Diadema, tem um carinho muito grande por ela. Ela já foi lá no Projeto Balé umas 2 vezes, saiu do trabalho correndo e foi para a live. As bailarinas, os pais gostaram do perfil dela, da carisma. Eu vejo assim, o Grupo GAFTA é isso, só está crescendo porque a gente está trazendo qualidade para o nosso projeto. Nós temos nossas falhas, às vezes a gente passa uma mensagem, às vezes não atinge você, né? Não falou sobre a dependência química, né? Mas que eu falei para você no início, os fatores que faz você se perder, quais são? Nós não sabemos. Qual varinha? Não tem a varinha mágica. Então, ela trouxe esse tema hoje, que a família é tudo. A família tem que estar bem. Os conflitos familiares existem, mas a gente tem que melhorar esse conflito, melhorar para as pessoas não saírem para as drogas. Então, esse é o nosso trabalho. Então, a gente acompanha as mensagens aqui. Às vezes, uma fala que a gente fala não atingiu para ajudar aquela pessoa, né? Mas a gente está buscando uma melhora. Qualquer dúvida, vocês podem chamar a gente no particular depois, né? Para ter mais esclarecimento. Se quiser uma ajuda de internação, o que fazer para internar meu filho? Já teve esse tema aqui. Então, a gente está disposto. Esse tema mexeu com você? Busca ajuda. Procura um psicólogo, um profissional da rede do GAFTA, ou mesmo um profissional que pode ajudar você. Esse é o nosso papel. Não é só internar naquela comunidade. Não, você que vai escolher. O Grupo GAFTA não tem chakras, tem que deixar claro para você. Mas nós temos comunidade de gratuito até top. Quem vai escolher é você. Você quer passar no profissional, numa psicóloga? Quem vai escolher é você. A gente tem vários perfis, tem né? vários perfis. Cada pessoa tem uma carisma. Você que vai. Agora, a gente não vai ficar passando na cabeça. A gente vai falar para você o que é certo, o sugerido. Você que vai tomar a decisão sua. Então, esse é o nosso papel. Eu agradeço, Edilson, pelo seu carinho com a gente, né? Porque sem você ia acontecer a live. Mas eu não sei se ia acontecer com essa carisma, com essa qualidade. Tá? A Kátia, minha esposa, a Priscila, que vem ajudar a gente, e todos os profissionais, muitos profissionais estão acompanhando o nosso trabalho. Então, eu quero agradecer, desde já, a cada um de vocês. Essa última música que vai acontecer agora é um jovem querido. Eu conheci esse jovem através do projeto do balé. Eu conheci a bailarina apresentou esse jovem para a gente. Esse jovem apresentou o Adriano, que é o músico nosso do GAFTA lá presencial. De vez em quando começou aqui, né? Fez a abertura hoje. Olha o papel. Olha o papel da família. Então, através do balé, essa bailarina apresentou a família, a mãe e o pai. Aí, através do pai dessa família, apresentou o pai desse jovem. Esse jovem veio para o grupo, amou o nosso trabalho, e hoje ele trouxe o jovem para cantar a música de encerramento.
Então, eu gostaria que vocês ouvissem a letra da música. Então, desde já, eu quero agradecer mais uma vez e vamos encerrar com a oração da serenidade. Convido você a manter em silêncio. Essa oração inicia assim: eu seguro a minha mão na sua e uno no meu coração, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Só por hoje funciona. Força, fé e esperança. Lembrando, cada um de vocês foi passado várias vezes no rodapé aí sobre o nosso projeto do balé. Se você quer ajudar, antes de ajudar, entre lá e conhece o nosso trabalho. É um trabalho de prevenção. E eu pago para as professoras. Então você ajuda, colabora com um pouquinho, esse pouquinho soma e eu pago para os profissionais. Eu pago a gasolina do rapaz que vem me ajudar. Então todo o dinheiro que eu recebo, eu retribuo com a bondade. E você pode fazer a diferença nos ajudando nesse projeto tão maravilhoso. Amém? Amém. Fique com Deus e Deus que abençoe. Qual que é o segredo, Paulo? O segredo está na próxima. E domingo que vem, gente, vai ser chocante. É um tema que você vai se apaixonar. Amém? Amém. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, sou filho do Adriano. Vou passar uma canção para vocês, espero que vocês gostem. Primeiramente eu vou estar fazendo uma oração aqui a todos nós, né? A gente continua na presença de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer por o dia que o Senhor vem dando para cada um de nós. Quero que o Senhor proteja as famílias de todos e que fique na presença de cada um, meu Deus. Eu te agradeço por tudo que você vem fazendo, meu Pai. Amém. O seu desejo sempre foi me encontrar na viração do dia. O seu anseio sempre foi me abraçar, me chamar de filho. Eu me distraí, tirei os meus olhos de ti. E eu me escondi, mas hoje eu volto pra ti. Nem que seja na fenda da rocha, nem que seja apenas de costas, eu quero ver, Senhor. Nem que seja na fenda da rocha, nem que seja apenas de costas, eu quero ver, Senhor. Nem que seja na fenda da rocha, nem que seja na fenda de quero ver, Senhor. Não vou corresponder ao teu amor, ao teu amor. Não vou responder, vou corresponder ao teu amor. Tchau, família.